milhões para testificarem sobre isso. I said, you're too late now, fellow, to say that. Eu disse, é muito tarde agora, colega, para dizer isso. He said, I don't believe it, I don't care what you do. Ele disse, bem, eu não creio nisso. Não me importa o que você faça. I said, certainly not. You can. Eu disse, com certeza não. Você não pode. Bem, He said, smite me blind. ele disse, me deixe cego. He said, if you really got the Holy Ghost like Paul, said, smite me blind. Disse, se você realmente tem o Espírito Santo como Paulo, disse, me deixe cego. He said, how can I do it when you're already blind? Eu disse, como posso fazê-lo se você já está cego? Mateus, capítulo 11, versículo 29. Onze, 29 de São Mateus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Grande Criador, te adoramos porque Tu és maravilhoso. Mesmo vendo a fragilidade humana, Sua mão de misericórdia ainda continua estendida para um povo, um mundo desobediente. Mas Tu és um Deus de amor, compassivo, benigno, e que tem aguardado para o tempo certo julgar aquilo que precisa de um julgamento. Estamos aqui para te agradecer, porque o Senhor tem nos sustentado física e espiritualmente. O Senhor tem sido a nossa força. Por isso, pedimos que venha nutrir a alma de cada um de meus irmãos, que possamos juntos receber o pão da vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Bom, eu quero falar com vocês hoje sobre submissão. Muito bem, vamos agora com um tempo próprio para isto, para podermos receber aquele ensinamento da palavra, o que mostra o que somos.
As nossas reações sempre provam o que nós somos. Cada coisa que ouvimos, como reagimos, aquilo vai provar o que nós somos. É importante, eu estava pensando nisto, sobre submissão, ser submisso. E isso está ligado. Eu pensei na hora, sem olhar no dicionário, disse, isso tem que estar ligado à obediência. A pessoa sujeita, submissa, ela é obediente. Se não for obediente, não tem jeito de ser sujeita, porque aquele que é submisso, ele está numa posição inferior, um lugar inferior, que é submisso. E a maioria não gosta de ser submisso. Gosta é de mandar, controlar. E você, mesmo no seu trabalho secular, você tem que ser submisso. Tem que ser submisso ao patrão, à patroa, submisso em todos os lugares que você depende daquilo. Tem que haver uma submissão. A mulher, submissa ao marido, sujeita. E para tudo isso tem que haver obediência. Se não tem obediência, como vamos sujeitar? Certo? Como vamos obedecer? As pessoas precisam ter isto. Nós, os casais, precisamos sempre viver com esta palavra, não apenas a mulher. Né? A mulher, ela é aquela que tem que ser sujeita. Mas o homem também tem que ser a Deus. Isso segue como uma corrente. A esposa é para nós e nós somos para Deus. E se não somos para Deus, então não teremos ninguém sujeito a nós. Nós vamos aprender isso com o tempo, com a vida aqui na terra. Eu quero acompanhar uma oração do irmão Branham, na mensagem à igreja e sua condição, 130. Querido Deus, querido Cordeiro agonizante, manso, humilde, submisso, as aves tinham ninhos e as raposas covis, porém tu não tinhas um lugar. E todavia, o próprio Senhor da glória. Quando tu nasceste, eles não tinham roupas para te vestir. Ó Deus, que bem me faz minhas roupas então? Que bem me faz o meu carro? Que bem me faz a bela casa? Que bem isto irá fazer naquele dia? Tu estavas sem amigos, ninguém queria amizade contigo, ninguém parecia desejar te dar uma mão de ajuda. Tu disseste que naquele dia tu dirias, eu estava faminto e tu não me alimentaste. Eu estava nu, tu não me vestiste. Que bem tudo isso que nós temos tido nos fará naquele dia, Senhor. Deixe-nos permanecer por ti. O onipotente, onipresente, ó Deus, quando nós ouvimos essa pomba, com as suas asas movimentando-se ali atrás, naquela grande luz, isso lampejará através de toda a eternidade, visto que tu habitas na luz. Enquanto vocês têm suas cabeças inclinadas, eu irei lhes pedir algo.
Alguém aqui dentro está desagradando o Espírito Santo? Então vamos pensando nisso. Não precisa inclinar a cabeça, pode olhar para mim agora. Alguém aqui dentro está desagradando ao Espírito Santo? Alguém tem sido chamado? Eu falo no nome do Senhor Jesus, como seu profeta. Eu posso sentir o seu coração ferido. Ali na saída, alguém que lhe desobedeceu deveria ter vindo. Não virá você agora. Através de toda a jornada da vida. Sim, irmã. Porém, há mais do que você, glória. Eu somente peço para ser como Ele. Somente ser como Jesus. Esse é todo o meu desejo. Manso e humilde, ser como Ele. Amém? Vamos cantar ser como Cristo? Vamos lá, Alexandre, ajuda-nos a ser como Cristo. Pensa nisto. Você tem que pensar que a vida aqui na terra tem que ser submissa. Submissa a Deus. Assim como a mulher é submissa ao marido, o homem é submisso a Deus, a mulher também é submissa a Deus. O que eu desejo é ser manso e submisso, humilde, ser como Ele. Ser como Cristo, ser como Cristo, eu só anelo ser como Ele em minha jornada daqui a glória. Eu só anelo ser como Ele, andar como Ele, viver como Ele, ser como Cristo. Quero adorá-lo, também amá-lo, quero servi-lo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, também a vida. Se você crer e obedecer, terás nova vida. Amém, amém. Bem, ser como Cristo, andar como Ele, ser submisso, ser o Senhor da glória, mas quando estava em carne era submisso. Tão submisso que pagava até impostos. Assim como você é submisso e paga os dízimos. Ele era submisso à lei, pagava até impostos. Isto é submissão. E quem ele era? O Senhor da glória. Submisso. Assim é cada um de nós devemos aprender a submissão, aprender a obediência. Quem não aprende, nunca pode ser um bom vaso. Eu quero deixar para vocês alguns parágrafos sobre isso. Me veio sobre submissão, poderia falar, fazer uma mensagem sem ler. Você sabe que o pregador pode fazer isso. Eu não estou aqui lendo para poder encher o horário. Eu estou lendo porque isso é proveitoso. Isso aqui é proveitoso. O amor divino, parágrafo 90. Irmão Brana diz assim: o que foi isto? Quando aqueles marimbondas juntou tudo no irmão Brana, e ele fez uma oração, e os marimbondos pegou o seu voo e foi embora. Poderia ter matado ele. O que foi isto?
foi porque eu orei, pois eu poderia ter sido ferroado até a morte. No amor de Deus, com um coração submisso. Deus entende isso, que eu sou submisso, que você é submisso, obediente, sujeito a Ele. Ele sabe muito bem. Irmão Brana conversou com o boi bravo, dominou o boi ajoelhou. Ele dominou as abelhas, mas porque ele era um homem submisso a Deus, obediente a Deus. Será que você fala com o cachorro aí que ele te morde? Irmão Brana dominava a situação quando ele falava, mas ele também entendia o direito do boi. Ele diz: você me perdoa, eu estou aqui no seu pasto. Um homem desse, Deus só tem que ouvir. Ele entendeu o direito do boi. Não porque eu sou homem, eu mando em você, não. Então, até a hora que o marido tem que entender o direito da mulher. Porque se ele não é submisso a Deus, não adianta querer fazer a mulher submissa, sujeita a ele. Se o pastor não é sujeito a Deus, submisso a Deus, não adianta querer a igreja, fazer a igreja ser submissa a ele. O que foi isso? Foi porque eu orei, pois eu poderia ter sido ferroado até a morte. No amor de Deus, com o coração submisso, a projeção do amor apareceu e a graça soberana tomou conta, o que poderia ter dito àqueles marimbondos. Falei a cada marimbondo, virou em um voo, se alinharam como um grupo de soldados militares e voltaram imediatamente para o seu ninho. Mas ele entendia ter o direito no marimbondo. As pessoas não entendem o direito uma da outra. Entende? Queremos só lutar pelos nossos direitos, e esse é um bom laodiceano. Porque Laodiceia quer dizer direito dos povos. E é um bom laodiceano lutar pelos seus direitos, enquanto você tem que ver o direito de alguém. De ser sujeito a Deus, submisso a Deus. Olha, demonologia, estado religioso, parágrafo 115. Vamos prestar atenção. Não importa quanto ensinamento você possui, você pode repercutir aquilo em você. Deus não está em grandes palavras, Deus está em um coração honesto. Que a gente pensa, eu vou falar bastante que Deus está nisso, Deus gosta. Deus é que nem a gente mesmo, não gosta de muita falação, não. Você não, mas porque nós estamos problemáticos? Não, Deus não gosta que ficamos falando muito, não. Ele gosta que nós obedeçamos Ele. É só obedecer, não precisa muita coisa. Obedeceu, pediu, ele diz: e dar-se-vos-á. Aí tem que ter o quê? Paciência para receber o dar-se-vos-á. Se já pediu. Deus não está em grandes palavras, Deus está em um coração honesto. Irmãos, e Deus conhece, você tem que entender isso, que Deus conhece se a mulher é honesta de coração, se o homem é honesto de coração, se o pastor é honesto de coração, se os obreiros, os diáconos são honestos de coração. Deus está naquele coração honesto. Você pode cantar ou falar com palavras pomposas, como eu não sei o que, aquilo não te traz para mais perto de Deus. Você pode ficar ali de pé e praticar como repetir seu sermão e dizer estas coisas, aquilo não te traz mais perto de Deus, mas para perto de Deus. Você pode saber o dicionário, até mesmo dormir com um, e isto continuaria a não te trazer para perto de Deus. Mas como as pessoas que sabem, que entendem, elas acham que dormiu até com dicionário.
Aí eu estou perto, Deus está comigo. Não. Um humilde coração submisso. Porque a submissão, irmãos, não está na cabeça, está aqui no coração. Para ser submisso, uma mulher submissa numa era dessa, uma igreja submissa numa era dessa, você pode ver a condição das mulheres, é da igreja. Você não vê a liberalidade que estão vivendo as mulheres. Elas nem querem ter compromisso. Elas nem querem se casar. A lei está levando-nos para isso. Nem querem se casar. E eles estão praticando a mesma coisa. Porque o casamento seria um compromisso. E o compromisso faria você sujeito, submisso àquele homem. Mas falar em submissão de mulher para marido numa era de direitos iguais, só a Bíblia fala assim e só as pessoas eleitas vivem assim. Mais ninguém. Submissas, sujeitas. Um humilde coração, submisso, em simplicidade. É o que traz Deus. Isso é verdade. Amém. Um coração humilde, Deus ama. Agora, não importa se você não sabe seu ABC. Agora, não pensa que humildade é sapatão furado. Está com a botina furada, é humilde. Não é isso não. Talvez que é só para respirar o dedão. A questão não é a roupa rota, rasgada, humildade, não. Sujeira, não. Isso não é humildade. É falta de asseio. Deus sabe o que é humildade. Então não adianta eu querer chegar diante de Deus com palavrinhas dóceis, quando eu não sou daquele jeito. É tal qual as pessoas que, para conversar com as outras pessoas, elas vão e falam de uma forma dócil, mas quando se trata de marido e mulher, a coisa é diferente. Já são ásperos. E tem pessoas que são assim perante Deus. Elas querem fingir uma certa santidade, uma certa humildade diante de Deus, uma certa submissão. Aqui eu estou, Senhor. Cumpra em mim a sua vontade. Deus fala, se eu for cumprir a minha vontade em você, você vai ficar triste. Eu vou cortar muita coisa que você tem. Vou tirar os seus direitos. E vou mostrar seus deveres. Mas tem hora que a gente chega diante de Deus como se fosse enganar Deus. Senhor, o meu humilde coração. Dá até vergonha de falar isso para Deus. Você chegar diante do meu humilde coração e ele olha assim, rapaz, o humilde não tem nada de humildade aí não. Tem hora que você pensa que é humilde porque é pobre. Não. Tem pobre que gosta de coisa de rico. Você pode ver que tem pobre devendo como rico. Rico devendo como milionário. Porque nenhum está satisfeito com o que tem. Ele é pobre, mas não vive aquela pobreza que ele tem, com amor, com dedicação, com seriedade, sem dever para os outros. Eu não digo o dever que você faz uma conta para pagar e paga direito, não. Pagou? Não está devendo. Você só deve quando aquilo vence e você não paga. Amém. Um humilde coração submisso, em simplicidade, é o que te traz para Deus. Isto é verdade, amém. Um coração humilde, Deus ama. Agora, não importa se você não sabe seu ABC, isso não faz nenhuma diferença. Somente um coração humilde, Deus habita em um coração humilde. Não em educação, não em escolas, não em teologia, seminários, em nenhum destes e outros diferentes lugares, nem em palavras pomposas ou lugares de classe. Tem hora que você quer fazer alguma coisa, você sabe que
Davi quis fazer o templo para o Senhor. Deus disse para ele: você não, você é um homem de sangue. Você já matou muita gente. Você não vai fazer o templo que vai representar o meu corpo lá na frente. Mas o seu filho, Salomão, é quem vai construir. Porque você é um homem de luta, de garra, de sangue, de matar. Assim era Davi. E queria fazer um templo para o Senhor. Deus disse: não, seu filho vai fazer, você não. Então é que você quer fazer uma coisa para Deus. Deus diz: não. Irmão Brana quis ir a Israel. Deus diz: não. E você tem que saber como Deus estava no coração daquele Brana, que Deus falou para ele: não é hora. Ele voltou para casa que nem os marimbondos, submisso, sujeito a Deus. Voltou para casa, não importou com a reputação. As pessoas falaram dele, compramos passagem para ele ir. Ele foi só até no Egito, em Cairo, e voltou. Diz que Deus falou para ele que não era hora. Aí fica as pessoas pensando que vai ser hora de irmão Brana. Irmão Brana já mostrou depois disso. Irmão Brana cria assim. Ele cria que ele ia pregar para os judeus. Deus falou que não. Depois você vai ler os selos que ele abriu aquilo para nós. Ele diz: Deus usa um judeu para falar com o judeu. Não é o William Brana. Deus disse para ele: não, não é hora. E ele foi humilde. É difícil a gente ser humilde na hora que Deus fala não. Porque na hora que Deus fala: oh, meu filho, você está no meu caminho. Isso daí é difícil escutar Deus falar, rapaz. Deus sempre está falando: ó, apruma-te, alinha-te, não saia da fila. Agora, Deus habita no coração humano. E o mais baixo que você pode se quebrar, e mais simples, você pode se tornar o maior no ponto de vista de Deus. Irmãos, tem hora que nós reprovamos a condição de uma irmã, a condição de um irmão, a nossa condição. Diz: por que eu estou desse jeito? Porque eu estou em problema? Porque eu tenho dificuldade? Porque o meu salário não dá? Porque eu estou lá embaixo? O que tem acontecido? A maioria das vezes é Deus tratando com você. Tem hora que se Deus abre a mão e deixa você ter muita coisa, você para de servi-lo. Deus sabe como dar as coisas para os seus filhos, até que eles amadureçam. Como você não dá uma faca na mão de uma criança, até que ela amadureça e ela possa usar aquela faca da forma correta. Porque muito depois de maduro, usa a faca para poder enfiar no outro. Não está apto nem para usar uma faca. São pessoas que não estão aptas para ter uma faca na cozinha. Porque destrói consigo e com outras pessoas. Identificação, parágrafo 110. Se tivéssemos tempo, nós ensinaríamos essas coisas em reuniões longas. Como que uma pessoa é carregada assim, por algo ali adiante. Você não sabe, você não é para você saber, é ele agindo. Você simplesmente fica submisso ao seu chamado. E o alinha sempre com a Escritura, vê se é certo ou não. Então sempre tem que estar aprendendo. O nome de Jesus, parágrafo 153. Vocês sabem, isso não requer falar alto, isso não requer muita gritaria. Isso está bem, nada contra isto, nada contra falar alto, nada contra gritaria, está correto, não requer isso. Isto requer um coração submisso.
vamos gritar, vamos pular. Não, nada contra isso. Mas o que Deus requer é um coração submisso, assentado em lugares celestiais, festejando com as coisas do Espírito. Isso é o que Deus deseja. Então, eu te perguntar, como que você deseja uma esposa? Pensa como Deus deseja. O irmão Brana pregando aqui, ele está mostrando para você como Deus deseja sua esposa. Você é a esposa dele, de Deus? Então, ele está mostrando aqui, ó, um coração submisso. Como que um homem desejaria uma esposa? Coração submisso. Uma humilde, um coração submisso. Faz as coisas em acordo com o marido. Coração submisso. E assentado em lugares celestiais, festejando nas coisas do Espírito, não nas coisas da carne, festejando nas coisas do Espírito. Agora, o que faz a festa espiritual? Emoção? Não completamente. Traz emoção, mas a festa espiritual não é emoção. É uma segurança daquilo que você é para com Deus. Paulo tinha vontade de ir num lugar. À noite, ele deu uma parada e parece que foi um sonho. E um varão veio e falou para ele: passa a Macedônia e vem nos ajudar. Não, mas eu estou com vontade de ir em outro lugar. Passa a Macedônia e vem nos ajudar. Irmão Brana tinha vontade de ir para um lugar. Aí Deus indicou ele para Portugal, Lisboa. Estou querendo ir para um lugar. Você quer fazer uma coisa, Deus está indicando outra. Por favor, isso é submissão, isso é ser sujeito a Deus, isso é aprender com Deus, é estar debaixo da submissão divina. Diz: Senhor, estou aqui. Já viu uma mulher perguntar para o marido: o que você quer que eu faça para te agradar? Aí o marido diz assim: põe um shortzinho. Não é assim lá no mundo? Se ela for perguntar para um marido que não é cristão, põe um shortzinho, põe uma calça esporte, use uma roupa decotada. Mas se a mulher fosse perguntar para o seu marido, que tem mentalidade cristã, que vive a palavra de Deus, se perguntasse para ele: como que você fica bem comigo? Me aceita? Como que eu agrado o seu coração? Eu estou falando isso para vocês pensar entre nós e Deus. Porque a mulher pensa: como vou agradar o coração desse homem? Mas esse homem também tem que ser apto para isso. E tem homem que não é apto para aquilo. Assim como tem mulher que não é apta para ser mulher, para ser mãe. Joga os filhos na mão dos outros, joga em lata de lixo. Tem homem também que não tem responsabilidade com o lar. Tem pastor que não tem responsabilidade com a espiritualidade da igreja. Que mensagem vai entregar? Para que essa mensagem? É para fazer o quê? Essa igreja tem que desenvolver no caráter cristão, e ela tem que ser sujeita, submissa a Deus. Ela tem que ouvir a palavra e crer, obedecer, ainda que aquilo arranque um pedaço de você, mas você faça aquilo, cumpra com a vontade de Deus. Sujeito, submisso. O selo da Páscoa, 126. Jesus disse: vim de Deus e vou para Deus. Está isso correto? Depois de sua morte, sepultura, ressurreição e ascensão, quando o corpo foi assunto e assentou-se à destra de Deus. Agora, não quero dizer que Deus tem uma destra. Deus é um espírito. As pessoas precisavam entender isso. Os dualistas precisavam entender isto, porque eles são teólogos, deveriam ter entendido isto.
Não quero dizer que Deus tem uma destra, uma mão direita, porque Deus é um espírito, e é na Bíblia, São João 4, 24, Deus é espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Como essas coisas são boas. Eu falei para você selo da Páscoa e li outra coisa, viu? É perguntas e respostas número 2, parágrafo 109, o que eu estou falando agora. Certo? Não quero dizer que Deus tenha uma destra. Deus é um espírito, porém a destra significa em poder e autoridade de Deus, do qual toda a família no céu e na terra toma o seu nome. Efésios 3,15. Tudo na terra é nomeado e submisso a Ele. Tudo na terra é nomeado e submisso a Jesus. E depois, quando Jesus tem novo nome, tudo na terra é nomeado e submisso a Ele, ao novo nome. Porque é o novo nome de Cristo manifestado na terra. Novo nome, eles deveriam aprender que não é no céu. Abraão teve um novo nome, foi na terra. Foi questão de um dia para o outro. Sarai mudou o nome de uma hora para outra. A igreja muda de nome de uma dispensação para outra. Ela vem como Abraão e passa a Abraão. Ela vem como Sarai e passa para Sara. Ela vem como Jesus e passa para Brana. É de uma era para outra. É de um momento para outro. É questão de horas. É quando a mensagem chega. É quando Deus entra em cena, operando naquele corpo de carne. Você recebe o seu nome naquela hora. Deus veio provando para nós que naquela forma que Ele veio com outro nome. Porque Ele veio num homem. Ele mudou o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Ele tinha que mudar o nome dele, e ele mudou. Irmão Brano ensina isso. Agora, deixa o selo da Páscoa, 126 agora. Se você é um daqueles, as velhas coisas passaram rapidamente, e você se torna novo, e o plano da salvação é consumado. Você está pronto para obedecer cada palavra que Deus já falou de você. Pronto a obedecer, pronto a estar debaixo daquele jugo. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está debaixo daquele jugo suave, daquele fardo leve. Você está pronto para obedecer o que Deus já falou de você. Meus irmãos, você sabe que o que Deus falou de nós, Ele falou de nós nessa era. Deus falou de nós na era da esposa, na era do casamento, quando o crente casaria com a palavra. Ele ficou 7 eras da igreja sem casamento, namorando Cristo. Mas na 7ª era veio o casamento, o crente foi casado com a palavra. Agora o que manda para você é a palavra. Você não tem nada de novo nome, a Bíblia diz que tem. Eu estou casado com a Bíblia, é a palavra que diz. É Apocalipse 2,17 e 3,12 que diz que Ele tem um novo nome e que Ele faria conhecido esse novo nome para nós também. Não é questão de estar sujeito, submisso a uma igreja, uma denominação, a um credo, a um conselho de ministros, mas estar sujeito à palavra. É tempo do casamento, é tempo de submissão. A igreja, o crente é submisso a Deus quando casa com a palavra da hora. Você é submisso ao que Deus falou nesta era. E você sabe que Deus falou para esta era? Que o 7º anjo já abriu tudo, já revelou tudo. 7 selos, 7 trovões, novo nome. Foi tudo revelado. Foi esse encontro
que o povo da América teve com William Branham, eles poderiam pensar que foi o encontro que Abraão teve com Elohim. E agora, isso veio produzir uma esposa submissa. O que ela é? Obediente. Obediente ao quê? A palavra. Ela é obediente à palavra. Então guarda isso. Você está pronto para obedecer cada palavra que Deus já falou de você, pois você é submisso à sua palavra. Aqui não é questão de você ser submisso a mim. Está escrito na Bíblia, está escrito na mensagem do irmão Branham. Cordeiro saiu do trono, está escrito na mensagem do irmão Branham. Amém. E qualquer outra coisa mais que você queira. Um manto usado, parágrafo 108. Mas quando Elias se colocou de pé, visivelmente, para uma ladeira cheia de profetas e críticos enfileirados, vendo o que ele faria, e aqui veio andando, vestido com o manto de Elias. Oh, que coisa! Aleluia! Por outro lado, ele é estudado, ele é culto, ele é submisso, ele crê, não há nada de errado com ele. Ele está descendo para o Jordão, o mundo o está observando. Lembra que o irmão Branham disse? Jordão é fazer morrer a si mesmo. Ele está descendo para o Jordão. E quando você está descendo para o Jordão para fazer morrer a si mesmo, sua natureza irresponsável, sua natureza insubmissa, está fazendo morrer tudo aquilo ali. O mundo está te observando. O mundo estava observando Elias, o que ele vai fazer agora? O mundo está nos observando, o que vamos fazer? Uma libertação total, 86. E aí está quando a igreja deverá ser completamente liberta. Quando tudo vier sob o sangue, quando seus pecados vierem sob o sangue, quando seu cigarro, quando seus jogos, seus roubos, quando suas mentiras, quando tudo for trazido sob o sangue, então lá haverá uma libertação total. Se você enganou alguém, conserte isto. Você não pode trazer aquilo, algo não lhe deixa fazer isto, porque você enganou alguém. Tem hora que engana o patrão, a patroa, engana o marido, engana a mulher, engana o pastor engana a igreja. As pessoas estão precisando de uma libertação total. Quando somos libertados totalmente de todos os malefícios que carregamos e fomos libertos, então nós podemos, aí depois da libertação, podemos estar debaixo do sangue, estar protegido pelo sangue. Oh, mas já acabou a era do sangue. Onde tiver a palavra, o sangue está junto. Onde estiver o cordeiro que transformou em leão, o sangue, a misericórdia está ali. Ele é o mesmo. Você mudou de uma era para outra. Você é uma pessoa que veio protegido pela era do sangue, agora protegido pela era da revelação. Você foi protegido pela era do nome, agora você é protegido pela era do novo nome. Amém. Não precisa nem gritar. Precisa de uma libertação total. Isso precisa. Quando você mesmo estiver completamente, totalmente sob o sangue, ali haverá uma libertação total. Então você terá a liberdade que nunca conheceu antes. Tem pessoas que não conhecem a liberdade da libertação. A liberdade que te dá, o prazer que te dá ser submissa, ser submisso. Tem gente que não sabe o prazer que dá aquilo. Para você ser submissa, tem que ter um homem que você ama. Para você ser submisso a Deus, tem que ter um Deus que você ama.
Tem que ter um Deus que você dedica. Para você ser submisso ao meu ministério, tem que ter aqui um ministério que você ama. Se não ama, você não pode ter submissão a este ministério. Você não pode se submeter em obediência voluntária. Que não é uma obediência forçada, é uma obediência voluntária. Submissão é isso, é obediência voluntária. Você tem prazer de fazer aquilo. É como as pessoas que fazem um trabalho voluntário para os outros. Amém. Amém, amém, amém. Submissão. Eu preciso parar logo porque, na verdade, eu vou prosseguir com isso aqui em outros títulos de mensagem. A crueldade do pecado e a pena que custou para afastar o pecado de nossas vidas. 52. Agora, se fôssemos perfeitos em submissão ao Espírito Santo, Deus nos guiaria através do Espírito Santo. Exatamente como Adão guiou os animais daquele dia. Tenta guiar animais hoje. Adão guiou. Tenta guiar para você ver, ele te come. Mas Adão guiou. Mas por que Adão guiou? Porque estava sujeito ao Espírito Santo. O Espírito Santo então guiou Adão naquele dia, ao ponto até de guiar junto com os animais. Não teve nenhum problema. Não há uma corrupção, não há uma condenação. Mas deixa o Espírito Santo estar em você, e você submisso ao Espírito Santo. Olha, é entender, pelo amor de Deus, o que é isto, esta submissão ao Espírito Santo. É assim, o Espírito Santo vai te guiar, mas você, para o Espírito Santo te guiar, você tem que estar submisso ao Espírito Santo, obedecer ao Espírito Santo. Para o seu marido te guiar, você tem que estar submissa a ele. Para eu guiar vocês como membro do meu ministério, vocês têm que estar submissos a mim, ao meu ministério. E submisso é obediência, é obedecer. Aquilo falou, está falado, o marido falou, está falado. Aí os dois trabalham em harmonia, porque o marido falou, está falado. O pastor falou, é a palavra. Se não for a palavra, não está falado, porque o pastor só pode falar e estar falado quando ele fala a palavra que o profeta falou. Não é alguma coisa que nós tentamos falar, inventamos, não, porque é essa palavra a qual nós somos submissos, é essa palavra que vai nos guiar. É este homem que a senhora é submissa, que é seu marido, e ele vai te guiar. É este Deus no qual você é submisso, que ele está te guiando. Se a gente não aprender assim, nunca mais vai aprender. A gente vem na igreja e precisa ter tempo para aprender. Fazer pergunta para a gente mesmo, ao invés de fazer pergunta que sirva capciosamente para os outros, fazer pergunta que sirva para a gente. O irmão Bruno chegou em certas mensagens a dizer assim: Senhor, estou te agradando? Ele diz: faça uma oração assim. Tenta a mulher perguntar para o marido uma hora: querido, estou te agradando? Amor, estou te agradando? O pastor fala ao contrário agora. É Cristo e a igreja, você não pode mudar isso. Ele tem que te amar. É Bíblia, ele tem que te amar. E você tem que estar submissa. Agora, se fôssemos perfeitos em submissão ao Espírito Santo, Deus nos guiaria através do Espírito Santo. Exatamente como Adão guiou os animais naquele dia. Deixa o Espírito Santo te guiar. Tem muitos versículos aqui para mim ler, mas não dá tempo. Mas agora você venha a ele, como tomar só esse finalzinho, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele, vem aprender de mim. Vem aprender de mim. Nós podemos aprender com Jesus. Nós podemos aprender com Paulo. Paulo disse assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Esses homens que nós temos na Bíblia e que chegaram ao ponto de dizer: sede meus imitadores, olhe para mim,
aprendei de mim. Esses homens tiveram uma vida muito próxima de Deus, por isso puderam dizer: vocês querem aprender de mim? Como disse Jesus. Os outros diziam: ele é um homem, mas era Deus em carne. Paulo tinha a mesma coisa, tinha que dizer a mesma coisa: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que vocês veem eu fazer, faça igual. Toma o William Branham, o que ele fez, o seu momento de oração, de estudo da palavra, de consagração, de crer na palavra, de obedecer a palavra, sujeito, submisso à palavra, ao ponto de estar viajando para um lado e Deus falar para ele: não, ele volta. Ele é submisso, ao ponto como uma mulher quer fazer uma coisa, meu marido diz: não faça assim não, querida. Ela volta. Mas não é que volta emburrada, passando uma semana, 15 dias, um mês de costa virada, formando um X na cama. Nem conversa um com o outro. Não. Simplesmente, assim ficaria o William Branham. O senhor não quer que eu vá? Eu queria tanto ir lá. Ele diz na mensagem, o profeta do século XX: o meu ministério será uma bênção para os judeus. E agora Deus falou para ele: não. Mas eu já falei que será. Deus diz: não. Escuta o profeta do século XX para você ver. E depois escuta Deus falar para ele: volte, não é tempo. Em outras palavras, não é para você. Se não é tempo, porque não é para você. Essa mensagem não era para o tempo de Paulo, Martim, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, pentecostais. Essa mensagem é para o tempo de Branham. A revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, não foi para o tempo deles. E a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, também não é para o tempo de William Soto. Foi para o tempo de Branham. É nos dias da voz do sétimo anjo. E sétimo anjo é o mensageiro da sétima era da igreja, diz o irmão Branham. Será que não dá para aprender? Mas não gostam de aprender. Aprendei de mim, aprendei de Branham, que pregou a palavra. Aprendei de Branham, que diz: os trovões estão revelados nos 7 selos. Aprendei de Branham, que diz: quando Jesus subiu, já subiu com um novo nome. Há 2000 anos atrás, ele subiu, saiu da sepultura e subiu com um novo nome. Mas ele desceu em 1963 com esse novo nome. Ele desceu nesse nome e nesse homem que representa esse nome na terra, o novo nome. Como o nome de Deus é humano, Jesus, o novo nome também de Deus é humano, Branham. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade. Ajuda-nos a ser manso, o que não é fácil, Senhor. Humilde também, só o Senhor. Tem que aprender com o Senhor, Pai. Tem que deixar arrancar a barba, mão cheia. Tem que sofrer umas canas na cabeça dos romanos. Tem que apanhar. Talvez a gente tenha que fazer isso, Pai, porque o Senhor não precisava, e a sua palavra diz que o Senhor aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E se o Senhor precisou padecer e aprendeu a obediência, e nós então o que temos que fazer? Quanto temos que padecer para aprender a obediência, Senhor? Ajuda-nos a ser mais sensíveis à sua palavra, dominados pela submissão, estar diante de Ti voluntariamente, sujeito à sua palavra, dominado por esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que cada pessoa doente seja curada, libertada pelo poder de Deus, que todo espírito das trevas, de dor, de tristeza, de angústia, de morte, saia dos corpos, pelo poder da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão José dos Reis Pimenta, seja abençoado pelo poder de Deus. A minha tia Teca, seja abençoada ali em Goiânia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos os doentes recebam a bênção do Senhor, através da sua palavra, que já trouxe libertação na cruz do Calvário, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.